Bem-vindo e obrigado pela tua companhia junto ao tutorial. No de hoje nós vamos explorar aqui o tema material utilizando cores básicas para fazermos com que o nosso projeto fique mais vivo aqui na área 3D. Para poder começarmos aqui, eu adicionei 4 objetos mesh, que são malhas, usando a opção Add, usando a opção Mesh, que significa malha, e eu tenho aqui a possibilidade de adicionar malhas para poder fazer o efeito aí com materiais. Materiais são recursos ou propriedades que nós empregamos junto à malha do objeto para fazer efeitos de cores ou de texturas junto ao mesmo, para dar aqui um emprego realístico nos projetos que realizamos aqui na área 3D. Então, eu coloquei aqui 4 objetos simples. O primeiro é um plano do qual eu estiquei pelo eixo X para criar essa aparência estendida usando a ferramenta Extrude. O segundo é o cubo, que é aquele cubo de inicialização quando a gente carrega o programa, ele já traz consigo um material aplicado. Utilizei uma esfera e a malha em forma da face da macaquinha chamada Suzane, que é o mascote padrão do Blender. Então, esses 3 objetos aqui, o plano, a esfera e a macaquinha, ainda não tem um material adicionado, já o cubo tem. Tá? Para nós entendermos aqui de que forma nós podemos aplicar materiais na nossa área, nós vamos ter que olhar aqui para cima e lembrarmos do nosso tutorial anterior, onde eu falei sobre viewports. Então aqui eu tenho a opção de ver esses materiais pela visão Wireframe, pela visão modo sólido, LockDev, que é uma renderização experimental, e o modo que é o modo Rendered, que é o modo renderizado, que é a nossa renderização em tempo real da nossa cena. Nesse tipo aqui de utilização Rendered, se eu selecionar o objeto de luz aqui e usar o Move, eu posso movimentar essa lâmpada aqui no ambiente e vocês vão ver que essa lâmpada ela empresta o efeito aqui de sombreamento junto à cena. A posição que eu colocar aqui a lâmpada, no momento que eu crio a renderização do projeto, usando a tecla F12, ou então clicando aqui em cima em Render Image, nós vamos ter aqui uma renderização bem interessante dessa nossa área aqui, com que estamos realizando na mesa. Percebam que todos os objetos aqui estão utilizando aqui uma cor padrão branca. E essa cor é em decorrência de eu não ter ainda aplicado materiais para dar distinções junto aos objetos. Então, fechando a janela de render, posso usar o S que eu clicar aqui em cima. Vamos ver agora no modo sólido de que forma eu posso jogar cores nesses objetos para ter uma ideia de como aplicar materiais nessa porta de visão. Eu posso selecionar aqui o objeto, que é o objeto cúbico, vir aqui no ícone que representa os materiais, nessa janela da direita, que é a janela de propriedades, eu tenho esse ícone aqui chamado Material Properties, ou seja, propriedades de materiais. Quando eu clico nele, eu abro aqui na direita as configurações do material que está empregado ao objeto selecionado. Como o cubo é inicializável já com material, ele traz o nome aqui do material como material. Esse nome aqui ele pode ser mudado. Eu posso aqui justificar que eu quero dar para esse material o nome de material do cubo e dar o Enter. Eu mudo o nome e coloco do jeito que eu desejo. Aqui embaixo vão estar as configurações pertinentes ao material inicial que é aplicado nesse objeto. Nesse caso, o tipo de superfície aqui de material é o padrão que nós utilizaremos para fazer os efeitos possíveis junto à malha do objeto. Sempre que eu adicionar um material novo em qualquer objeto, o Blender aplica na surface um material com um shader, que é um sombreador, do tipo Principal BSDF. Esse Principal é um material que traz algumas configurações aqui embaixo que vão permitir a gente criar uma diversidade de efeitos interessantes. A exemplo do metálico na malha, especular, que é o efeito refletivo da luz sobre o material, o roughness, que é um efeito que vai dar uma condição de brilho no material aplicado, o anisotropic, que vai gerar um efeito de material escovado, como se fosse um metal escovado. O Sheen vai utilizar aqui um efeito como se fosse efeito de material de tecido.
Eu tenho também o Clear Coat, que é, na verdade, o envernizamento do material. Tenho também o IOR, que vai abranger aqui o índice de refração de luz que a gente pode aplicar sobre o objeto, utilizando essa opção chamada Transmission, criar o efeito de transparência no objeto. Temos aqui também a opção alfa, que vai permitir a gente controlar essa transparência que nós criarmos aqui com o Transmission. Mais abaixo nós vamos ter a opção Settings, que são as configurações, que vão fazer com que a gente crie efeitos distintos de mistura aqui dos modos com que utilizaremos materiais. Mas nós podemos abrir aqui, clicando no pontinho, uma caixa onde eu tenho uma diversidade de shaders que podem ser aplicados para gerar efeitos distintos. A exemplo do Emitio, que gera um efeito de emissão de luz aí no material, o Glass, que faz um efeito de vidro no material, Gloss, que faz um efeito brilhante, Hair, pelo, e assim eu tenho uma diversidade aqui possíveis, que veremos aí mais adiante nos nossos tutoriais. Quando eu mudo aqui, é evidente que essas configurações de baixo vão ser pertinentes ao tipo de shader que eu selecionar na opção Surface. Clicando aqui, se eu quiser mudar para um shader Diffuse, onde eu vou utilizar cores difusas, as configurações que vão aparecer aqui embaixo são diferentes daquele Principal BSDF. Então, voltando ao Principal BSDF, eu tenho as configurações para criar um efeito. Então, esse Principal aqui é denominado material Supremo, pois ele vai permitir a gente criar uma diversidade de efeitos com a sua aplicação. Mas vamos voltar agora para a nossa atenção na condição de cor do material aplicado. Não vou falar hoje sobre textura. Então, para eu aplicar uma cor aí nesse objeto usando o modo sólido, eu tenho essa primeira opção aqui chamada Base Color. Só que essa condição aqui, Base Color, qualquer cor que eu aplique, seja um azul, um verde, um vermelho, qualquer cor aqui que eu selecione na caixa seletora de cores, eu não vou conseguir enxergar essa cor através do modo sólido. Eu só vou poder enxergar essa cor se eu vier aqui nas nossas viewports e mudar para o modo Lock Dev, que é uma renderização experimental, ou então mudar para o modo Rendered, que é a visualização renderizada em tempo real. Aí sim vocês vão enxergar esses materiais. Então, se eu deixá-la aqui na cor branca, eu estou enxergando o material como branco. Se eu mudar aqui para uma cor azul e voltar minha visão para o modo sólido, percebam que esse material aqui aplicado, ele não estará visível no modo sólido. Então é necessário que para eu criar no modo sólido um material, eu corra essas configurações até embaixo, onde eu tenho uma opção chamada Viewport Display. É aqui que eu posso utilizar cores que podem ser utilizadas de forma experimental junto a Viewport no modo sólido. Então eu abrindo essa configuração aqui, eu posso estabelecer que eu quero para esse objeto aqui a cor azul. Então eu seleciono, dou uma cor azul e aí sim, no modo sólido eu vou enxergar a cor aplicada ao material que eu adicionei. Se eu quiser selecionar uma cor para a esfera, eu posso vir aqui, veja que esse objeto ainda não tem um material aplicado. Para aplicar, eu posso vir aqui inicialmente criar o slot e depois clicar em New para criar o material. E assim eu posso dizer na opção Viewport Display que eu quero no modo sólido uma cor vermelha para esse objeto. Eu vou ter a cor vermelha aqui no modo sólido. Se eu selecionar a face, para eu poder agilizar aqui a adição do material, em vez de eu clicar em Slot e depois em New, eu posso dar o New direto. Ele já cria um nome, criando uma sequência, do qual vocês podem alterar se quiserem, e vão correr até a opção Viewport, vir aqui na opção Color, selecionar o seletor, estabelecer aqui uma cor verde. Por último aqui eu vou selecionar o plano, ele também não tem um material, vou clicar em New, e vou vir aqui em Viewport, clicar em Viewport Display, vir na opção Color, encostar o cursor, clicar o botão esquerdo e vou selecionar uma cor aqui azul clara. Então veja que eu tenho aqui no modo sólido cores aplicadas junto aos objetos. Essas cores que eu aplico aqui através dessa Viewport Display não serão renderizadas. Então são cores apenas para processos experimentais.
Então, se eu vier aqui em cima, usar o Render, usar o F12 ou Render Image, perceba que os nossos materiais, apenas o cubo, tem a cor azul. Por que o cubo está aparecendo com a cor azul? Lembre-se que quando eu selecionei o cubo, eu dei para ele aqui em cima, nessa opção Base Color, uma cor azul. Então essa cor aqui vai aparecer no modo renderizado. Então, para eu poder fazer com que esses objetos tenham cores utilizando a Viewport em modo renderizado, eu venho aqui e mudo tanto para LockDev ou como para o modo renderizado. Então eu seleciono o objeto, veja que esse objeto, o Base Color dele aqui está usando uma cor branca. Se vocês olharem lá embaixo, na Viewport Display eu estabeleci para ele uma cor vermelha. Então se eu usar a visão em modo sólido, eu vou ver o vermelho que eu apliquei para ele. Porém no modo renderizado não. Então é necessário que eu venha aqui em cima, no Base Color eu estabeleça uma cor para ele, pode ser vermelho, outra cor que eu queira. E aqui sim eu tenho uma visão vermelha do objeto. Se eu selecionar a face da macaquinha, vir aqui em Base Color, utilizar uma cor verde, eu jogo uma cor verde nessa face pelo modo renderizado. Se eu selecionar o plano, eu posso vir aqui no material que eu apliquei, clicar e estabelecer para ele uma cor, vou botar aqui um azul claro. Percebo que cada objeto desse aqui que eu selecionar, ele vai ter um material aqui descrito. Eu posso estabelecer aqui o nome azul para esse material. Digamos que eu selecione a esfera. Eu posso estabelecer para ela o nome vermelho para esse material. Eu posso selecionar a face, usar aqui o nome verde. Por último, eu posso selecionar o plano e utilizar aqui azul claro. Se vocês clicarem nesse ícone que está aqui em nome da descrição, vejam que eu tenho todas as cores aqui renomeadas, que são os materiais que eu empreguei aí junto à minha cena. Então, se eu selecionar qualquer objeto aqui, digamos que eu queira selecionar a macaquinha. Ela está usando o material verde. Se eu voltar a minha atenção aqui para essa opção, eu posso fazer com que essa macaquinha, em vez de verde, ela seja azul. Então, esse material azul ele está empregado tanto para a face da macaquinha como para o cubo. Se eu quiser alterar a cor do cubo, eu posso selecioná-lo, vir aqui e vou utilizar o vermelho, utilizando os materiais que eu já tinha criado para os objetos independentemente. Para eu poder deletar os materiais que eu apliquei aqui, eu posso simplesmente selecionar o objeto, clicar no menos, posso selecionar a esfera, selecionar o material aplicado, clicar em menos, posso selecionar a macaquinha, clicar no material aplicado, menos, e o plano, clicar no material aplicado, menos. Eu tenho os materiais ainda aqui previstos, que podem ser utilizados para aplicação em qualquer um dos objetos. Eu posso selecionar aqui a macaquinha, vir aqui e dizer que eu quero voltar o material vermelho para esse objeto. Então eu estou aproveitando os materiais que eu já criei. Enquanto eu não fechar o programa, essas opções de materiais podem estar disponíveis aqui para eu utilizar à vontade. Então, criando slots de cores, eu posso criar materiais para ser empregado aqui usando o modo objeto. Outra forma que eu tenho também de aplicar cores aqui na minha cena, no meu projeto, é vindo no ícone do World Ambiente, que é esse ícone aqui, denominado World Properties, que são as propriedades do ambiente. Selecionando, vocês vão ver que eu tenho essa opção chamada Color. Se eu clicar nessa opção aqui com o cursor, eu abro a tarja de cores para funcionar aí no modo renderizado. Então, qualquer clique que eu der aqui no seletor usando a condição renderizada lá, eu tenho como mudar essa cor de fundo. Se eu der o render aqui em cima, essa cor de fundo será renderizada junto ao meu projeto. Então eu posso mudar essa cor de fundo usando essa opção Color aqui também. Bem, voltando aqui à nossa cor cinza padrão. Com esses objetos aqui, pessoal, eu vou excluir esse material aqui da macaquinha, por exemplo, voltando com ela selecionada em materiais. Eu vou vir aqui, selecionar o material que foi empregado a ela, vou clicar em menos. Eu tenho como utilizar aqui
na visão modo sólido, alguns recursos que vão me permitir eu ter uma ideia de forma experimental de como funcionará a luz e o sombreamento de texturas junto a esses objetos que adicionei na área. Basta eu clicar aqui em modo sólido e clicar nessa setinha que está bem aqui na extrema, que vai abrir as propriedades da Viewport Shade. Vejam que aqui eu tenho o Light, que é a iluminação. Eu tenho 3 tipos possíveis de iluminação aí experimental, a Studio. Aqui quando eu clicando nessa opção aqui com o cursor, eu abro algumas visualizações de luzes que eu posso empregar para entender como é que vai funcionar aí o meu projeto. Ele não vai sair no modo de renderização. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter um sombreamento, vou ter outro sombreamento, outro efeito. Então, se eu tentar fazer um render, esse render não vai funcionar no efeito. O render que vocês vão ver aqui é do modo, deixa aqui, que é o modo renderizado. Voltando aqui para o modo sólido, abrindo essa opção, vamos voltar aqui o primeiro, eu tenho também os Match Caps. Os Match Caps são texturas já pré-configuradas que vão dar efeitos diferenciados para a gente entender como é que vai funcionar certas texturas juntos aos objetos que usamos aqui na área. Se eu tentar dar o render, esse efeito não vai surgir no render. Então eu tenho aqui a possibilidade de usar todos esses tipos de efeitos aqui possíveis para ver alguns efeitos distintos aqui através dos Match Caps. Eu tenho também aqui embaixo as opções, vou voltar aqui para o padrão, de mudar as cores dos objetos que estão na área para fazer também efeitos experimentais. Exemplo de símbolo aqui. O símbolo, vocês estão vendo que eu estou usando uma cor branca, que é essa cor que está aí simulada na área. Se eu clicar nessa caixinha seletora e modificar aqui para o azul, para o verde, para o amarelo, eu consigo mudar a visualização desses objetos pelo modo sólido. Se eu tentar fazer a renderização, essas cores não vão sair no render. Vou deixar aqui no branco. Outra opção interessante aqui é essa opção Random. Quando eu uso, ele cria cores diferenciadas para cada objeto para ter a sensação de como funcionará aqui o procedimento de luminância e de textura dos objetos no projeto. Então isso facilita bastante. Mas não vai gerar o render disso aqui que está acontecendo. Eu tenho aqui também Light essa opção Flat. Eu dou intensidade aqui de luminância sobre os objetos e aqui eu só consigo enxergar os contornos do objeto. Então é uma intensidade altíssima usando a opção Flat. Vamos deixá-la em Studio. Para eu simular aqui um movimento de sombra junto ao cenário usando a visão sólida, eu posso usar nessa opção aqui em Options, a opção Shadow selecionada. Veja que quando eu clico, eu crio um efeito de sombreamento utilizando aqui o efeito experimental. Mas ele não é um efeito real. Se eu selecionar a lâmpada, clicar em Move e movimentar, eu estou movimentando, eu não tenho o movimento da sombra. Diferente se eu utilizar um render. Quando eu uso o render, eu seleciono, a lâmpada aqui tem influência de sombreamento sobre os objetos. No caso do modo sólido, utilizando esse recurso Shadow ativo, ele não vai fazer o efeito possível. Outra possibilidade que eu tenho também é de utilizar essa opção X-Ray, que é o raio-x. A gente consegue ver os objetos um através do outro, usando essa opção raio-x para poder funcionar aqui junto ao nosso modo sólido.